Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Desculpa aí, a hora que foi salvar, depois que eu vi que salvou o horário errado. Eu olhei e falei, nossa, será que eu entendi errado? Ai, ai. Deixa eu abrir aqui. Ah, Você viu que eu mandei o contato do pessoal da Ecosys? vi sim. Eu ainda não falei com eles porque eu ia falar com você primeiro. Tá. É, porque eu não sei se a gente vai usar o mesmo lago, porque vai ser um lago muito grande. Se eu for fazer ele inteiro preparado para cavalo, vai ficar uma fortuna, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir de novo a área. Ah, Tá compartilhando a tela? Tá, né? sim, aham. Então, o que a gente tinha conversado é de fazer a parte ao redor, né, da trilha e de segurança, até para vocês passarem com os cavalos, de ter um circuito Uhum, maior, e daí ter talvez dois circuitos e uma área que tem aí, talvez você vai ter servos, tem os piquetes que a gente tem fazer meio junto, uhum. para conseguir ter os piquetes rotativos e também você ter aí uma área com os animais que você pretende ter, né? Tá. Se você quiser que a gente faça, eu estava até vendo alguns lagos, dando uma pensada assim, né? A gente pode fazer uma área separada, que não seja dentro do circuito, que seja por fora para acessar, por exemplo, que seja mais fácil de acessar, talvez por esse lado, porque aqui talvez seja uma área mais longa até para chegar no lago. E daí, se Uhum, você tiver a pé, por exemplo, a gente coloca portões de acesso, que também pode ser um caminho mais rápido até por aqui. A gente pode pensar nisso. A gente pode ter dois lagos, um que seja para os cavalos e um que seja para outros animais, e também pode ser para vocês, né? uhum, Estava dando uma olhada em alguns lagos, que são assim com peixes, esses lagos mais naturais. O pessoal acaba usando um lago só para tudo, mas isso a gente até a pessoal da Ecosys falou, se quiser fazer um grupo com ela para a gente conversar e discutir, também pode ser feito. Isso na hora que a gente estiver fazendo o estudo, a gente pode pensar melhor nessa possibilidade, tá. tá? Daí aqui geralmente a gente faz um aditivo quando tem assim algum acréscimo de área, algum acréscimo de escopo, mas eu achei mais fácil revisar a proposta que a gente já tinha feito, Uhum. para incluir essas outras partes, né? Então aqui tudo que mudou, ele está aqui nesse azul escuro. Uhum, Então, inicialmente a gente tinha uma área de 8 a 10 mil metros, agora acresceu 30 mil, né? Então está mais ou menos aí uma área de 38, 40 mil.
Então, no escopo, a gente Uhum. acrescentou três trilhas independentes e paralelas, ou paralelas, né, ou separadas. A gente vai pensar na hora que estiver fazendo o estudo, sendo, Tá. sendo uma trilha principal e duas adjacentes menores, e daí integradas, né, com piquetes rotacionais. A área de circulação interna de veículos ao redor dos circuitos, podendo ser usada para cavalos, para passeio com cavalos, né? Tá. Margens de segurança, acesso aos circuitos, aos lagos e áreas de alimentação, áreas de observação, interação com os animais, equinos e outros, além de áreas de manobras para veículos. Uhum. Nos circuitos, a gente já é a mesma quantidade de coisas que a gente tenta planejar, né? Áreas de enriquecimento ambiental, social, alimentar, indicação de obstáculos naturais, convivência, trilha para incentivo ao galope, local para observação, pista de propriocepção, locação de mencionamento de três abrigos comunitários para ambos os circuitos, sem projeto executivo, que daí a arquitetura equestre faz o projeto igual aos outros. Locação Uhum. de mencionamento geral do lago artificial, podendo ser um lago grande, né, ou dois independentes, sem o projeto executivo. Locação de árvores para áreas de sombreamento, as espécies e os potes, que é definida por paisagista. Então, Tá. aqui algumas partes do levantamento a gente já teve, a gente vai fazer um novo levantamento dessa área para analisar Uhum. todas essas questões, né? Eu coloquei mais uma visita técnica, né? Então são duas visitas, sendo que uma já foi realizada. Nos estudos preliminares, a gente tinha duas opções, né? Sendo que um já foi realizado, então a gente vai ter esse acréscimo de área, a gente vai fazer esse novo estudo com as circulações, as Uhum. trilhas, circuitos e lagos. Mais uma reunião, né, de apresentação. E daí no pré-executivo que a gente tem a inclusão de três abrigos e dos lagos. Daí, o restante de executivo, apesar da área ser maior, a quantidade de serviços, eles são os mesmos, né? A gente só que demanda mais tempo de trabalho. Então, a Uhum. gente não está pegando um valor de metro quadrado e multiplicando pelo metro quadrado. A gente foi acrescentando no nosso escopo de horas, que a gente tem uma planilha, né, para calcular tudo, e foi acrescentando a quantidade de horas que a gente imagina ter para a execução de todo o trabalho. Então, aqui Tá. ele segue todo igual, né? O prazo de entrega proporcionalmente a gente manteve, tá? E daí aqui nos honorários, a gente já tinha um valor de 35 mil, a gente fez os Aham. cálculos, ele passou um pouquinho de 50, eu falei, deixa arredondar para ficar mais fácil aí nas contas, né? Então, no total de todo o escopo, ele ficou em 50 mil. Tá. E daí aqui a gente já pôs os pagamentos que já foram feitos, e a gente está sugerindo mais duas parcelas de 7,5, um para o dia 1º do 6 e o outro 1º do 7, Certo. tá? Tá. E daí aqui o restante a gente não mudou nada porque ele continua o mesmo escopo que a gente já tinha lido anteriormente, tá? Tá. Ó, essa ideia do lago surgiu ontem, Tá, tá? O Alê marcou uma reunião com o Jorge, que é quem está fazendo a terraplanagem, tá, e acho que ele vai fazer também o drenagem, eu não entendi direito. tá. Mas, enfim, por conta da queda do terreno e da necessidade do projeto de drenagem de um local para desaguar, Sim, eles ali chegaram é à o melhor conclusão de que lugar. um lago
de que um lago seria uma opção excelente que resolveria isso. Eu não sei a Sim. dimensão desse lago, eu sei que vai ter que tirar alguns eucaliptos que estão lá. Paralelo a isso, no final de semana a gente foi numa prova e conversando com o pessoal que a gente conhece de prova, tudo do meio, a gente decidiu que a gente vai, aqueles piquetes que ficam entre a pista e o primeiro pé do Paradise, sabe aqueles piquetes que ficam Sei. aqui? A gente decidiu que esses piquetes a gente vai deixar eles planos, todos planos, a gente vai aumentar a largura deles. Tá. Por quê? Eu quero deixar ele plano de um jeito que eu consiga usar para uma pista, Ah, tá entendeu? bom. Uma pista de grama. Então eu quero Sim. deixar ele de um jeito Plano. isso, de um jeito que eu consiga usar. Então, vão ter essas pequenas alterações aí que a gente vai estar discutindo agora, isso, nessa semana e nessa etapa da terraplanagem. Então, Então, provavelmente ele vai até aumentar mais ou menos metade, um pouco mais da metade aqui. eu não sei até quanto que ele vai aumentar. A gente Tá. vai, eu vou ver isso amanhã, na verdade, que a gente vai tá lá junto. E assim, eu acho que é interessante a gente pensar em bater o martelo no pé do Paradise e nas alterações todas, depois que tiver pronto esse lago, tiver pronto, a gente tiver uma ideia da dimensão que vai ter, aonde vai estar, porque de repente a gente não vai conseguir trabalhar nessa área toda, de repente vai trabalhar numa área menor. Tá. Deixa eu abrir aqui ele. Quando eu tinha falado para uma outra cliente com o pessoal da Ecosys, eles tinham me mandado umas imagens. Deixa eu te encaminhar enquanto tá abrindo aqui. Tá. Eu não tenho nem ideia do tamanho que vai ser esse lago. O Alexandre falou que vai ser um lago grande. Mas eu não tenho nem ideia do tamanho que ele. Eu acho que dá para fazer um lago bem bacana mesmo. Porque assim, uma outra coisa que nesse outro projeto a gente estava conversando, é que o lago ele também pode ser utilizado, né, para tanto para captação da água, né? Por exemplo, se tiver uma Uhum. necessidade de incêndio na região, os bombeiros também usam essa água, se precisar. Sim, Então, nessa sim. outra cliente, a gente também estava vendo isso, porque para o cavalo, para ele ter um lago, por exemplo, se quiser que o cavalo nade, ele é um lago grande, né? Porque o cavalo tem um porte grande e a gente tem que Uhum. pensar na questão da segurança das margens, para o cavalo entrar e sair, para não tropeçar, não prender o pé. Então, essas imagens que eu acho que eu acabei de te enviar, Eu tô com elas abertas aqui. esse lago que foi feito, ele tem aqui uma união, é um lago grande, uma propriedade que eles fizeram. Ele tem umas Uhum. reentrâncias, tá vendo? Tá, Esse lago todo, ele tem a profundidade só de 50 centímetros. Ele não é tão tá, profundo, mas os cavalos entram nesse lago. E o que que eles fizeram, que ela me falou? Eles fizeram o lago com a impermeabilização, com a manta que precisa, e daí eles colocaram o fundo de piso intertravado, que é um piso que ele modela, né, as curvas, e ele sustenta, ele faz a firmeza do fundo, né? uhum. E depois eles colocaram, eu não lembro se nesse eles colocaram areia, no que a gente estava vendo para o cliente, a gente estava falando de colocar areia por cima.
Então, dessa Tá, forma, os cavalos podem pisar, caminhar e não vai ter um problema de danificar o fundo, do lago, né? certo. O que a gente estava conversando para o nosso cliente é que eu não acho legal ter esse desnível, assim, essas beiras que são altas, né? A gente tem aqui, apesar do Aham. cavalo ser um animal grande, né? Ele pode facilmente aqui, a hora que ele vai descer, se machucar. Então, Fazer como se fosse uma prainha. eu gosto que quando é para cavalo mesmo, a gente tenha uma inclinação suave, né, nas bordas todas. E se por acaso, por exemplo, tiver um deck, tiver alguma coisa, daí tem que ser de uma forma que seja segura para o cavalo não querer subir ali e se machucar, tá? Aham. Então eu acho que aqui a gente tem, se eles vão usar essa parte, né, essa caída aqui para fazer um lago, eu acho que dá para ter um lago aqui grande, que ele pode, por exemplo, se for um lago só, que talvez facilite para fazer a manutenção, né, a limpeza desse lago, a gente pode fazer como eles fizeram aqui, que o lago tem essas essas entradas, né, essas aberturas aqui, esses acessos. E daí, por exemplo, imagina que aqui seja uma área do Paddock Paradise e dos cavalos. A gente consegue fazer um Uhum. cercamento, né, que o cavalo não, nossa, por exemplo, se aqui é um circuito e aqui é um outro, Tá. a gente pode fazer um cercamento que o cavalo que está nesse daqui ele não vai para lá, tá? Tem Uhum. alguns circuitos que o pessoal monta, eu não sei se eu vou ter foto aqui. Mas aí tem que ser com secamento mesmo, não pode ser com um Não, choque, o né? pessoal usa com a fita como se fosse a eletrificada, só que sem a eletricidade. E o Ah, cavalo ele tá. já Daí está só acostumado. visualmente. Isso. Aham. Ele está acostumado com a cerca eletrificada e na área que tem água, ele vai sem a eletrificação. Tá. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Lembrar onde que tá. Aqui são alguns circuitos ao redor do mundo, que é um material que eu dei uma aula na mentoria, né? Esse é o oficial Uhum. do Paddock Paradise, né? Ele tem os desníveis que eu falei que é bacana de terreno, né? Que legal a gente ter. Esse daqui é um que eles estavam fazendo os lagos, aqui eles estavam aumentando. Inicialmente eles tinham um lago só, e daí eles estavam Tá. aumentando as áreas, né? Então aqui eles fizeram tudo separado. Só que esse é na Holanda. No Brasil, quando a gente Uhum. tem lago, a gente tem que ter tem duas possibilidades que a gente pode fazer a filtragem, né, a purificação desse lago, porque a gente tem muito inseto aqui no Brasil, né, para propagação de insetos, né, de dengue e tudo mais. Então, Aham. a questão ambiental, a gente só pode ter dois processos, que um é o artificial, que daí tem que ter as bombas, processo de filtragem, o outro que é o natural, que daí tem que ter as plantas e os peixes, tá? Lá fora, o pessoal faz lago e não se preocupa com isso, e depois que começa a Aham. ver que está com problema, que está ficando sujo, que não consegue limpar, que fica insalubre, eles vão atrás de algum processo. Solução. É. Aham. Então aqui a gente não pode, a gente tem que ter os lagos já quando vai fazer, para não ter nenhum problema, né? Tem que ter, É, eu vou pôr planta e peixe. que eu acho que é o mais fácil de ter. É.
Mas é esse daqui que eu acho que eu queria mostrar. Tem um outro que não é na Holanda, que eu acho que eu não tenho foto aqui, mas depois eu te mando no Instagram. Mas o que eu tinha pensado era ser alguma coisa assim, a gente ter uma área que ela é separada para vocês terem interações com os outros animais, com o lago, uma observação, um banco. Se vocês quiserem ter um paddle, é, ó, aqui acho que não dá para ver, não. Não é. Eu vou te mandar aqui, dá para ver. Tá vendo aqui? Não sei se você Tá, consegue ver, ó. cerca. Uhum. Aham. Então, como aqui ela tem uma área mais profunda, toda essa parte aqui é mais profunda. Então, ela separou. O Tá. circuito ele vem aqui tá, os cavalos não avançam para lá, então eles ficam só nessa área Uhum. de prainha, porque aqui é uma área que ela fez uma plantação com sementes, com folhas, folhagens, pequenas flores. Então, para eles não estragarem, não subirem, porque é bem íngreme, então ela cercou aqui, e daí o circuito eles não têm Tá. acesso nessa parte aqui. Tá vendo? Uhum. É todo cercado. Então, isso é o que eu Tá. sugiro da gente fazer. A gente pode ter um lago que ele é, de repente, uma coisa assim, comprida, que ele passe por entre as áreas, mas aí a gente tem Aí, uma de faz as repente, partes. nessa parte do lago aí que é cercada, de repente, nessa parte eu faço o piso com a manta, entretravado, não sei o que, nanana, tudo que é necessário para o cavalo, e no restante eu não preciso fazer, Sim, porque o cavalo não vai ter acesso. sim, pode ser também, Tá. tá? Porque daí os peixes, né, eles vão ficar circulando. Mas isso é Aham. bom porque ele mantém a purificação, né, dos lagos. E geralmente na área onde não passa cavalo, eles vão preferir ficar, né? Porque é onde tem mais Sim, movimento. sim, sim. Tem um pessoal que tinha um circuito nos Estados Unidos, que é uma região que fazia frio, mas não muito no inverno. Eu não lembro agora o estado que era. E eles tinham o lago para os cavalos, e os cavalos entravam 2 vezes por dia nos lagos, né? Então, por conta Olha. de se refrescar e tudo mais. Uhum. Ou eles entravam inteiro, ou entrava e rolava. Nem era não era um lago que eles conseguiam nadar tanto, mas eles conseguiam nadar um pouco, né? Mas dá Tá. para ver nos vídeos que nem sempre eles entram para nadar, mas eles entram ali para ficar na beira, para se molhar, para se refrescar, para brincar com a água, né? Então, é uma coisa muito Aham. bacana de ter realmente um espaço bom. Então, se a gente programar alguma coisa nessa linha, como eles mandaram aqui, esse daqui, os cavalos eles conseguem, aonde a gente permitir que eles andem, se conseguir ter aí uma profundidade para eles nadarem, ótimo, né? E daí, por exemplo, faz um Uhum. acesso que, que vá para esse outro lago maior, que daí a parte que não tem o piso intertravado a gente fecha, né? Mas você tem uma água Sim, só, né, para você tratar, sim. você fazer manutenção. Se você quiser fazer um deck com processo de filtragem, depois futuramente também você pode ter e fica mais fácil, né? Então eu acho que fica bacana a gente seguir nessa linha, Tá, tá? tá. E daí a Então, gente faz as reuniões junto com o pessoal da parte da drenagem, que eles querem dimensionar esse lago, e a gente tenta juntos fazer um formato que seja bacana, que a gente consiga criar essas áreas, tanto ali para os cavalos, quanto para os outros animais, e para vocês também terem um espaço de convivência, tá, que seja bacana. tá. Eu vou amanhã, eu vou lá no terreno e daí eu vou conversar com o pessoal que está fazendo Vou entender melhor, vou conversar com o pessoal lá que está fazendo a terraplanagem Tá, e já vou ver essa questão de se são eles mesmos que estão fazendo a drenagem ou se é um outro projeto de drenagem e como vai ficar essa questão do desenho
do lago. Vou falar que a gente está fazendo o pé do Paradise, precisa ter uma parte do lago utilizável. De repente, a gente pode fazer desse jeito uma parte menor, uma parte mais estreita e fazer a cerca, e aqui a parte grande do lago para ser com coisa de lazer, assim. Sim, Aí eu vou conversar com eles e pego todos os contatos para te passar, para vocês poderem ajustar aí de repente. tá. Se você quiser fazer um grupo também, fica à vontade, pode fazer também, tá? Tá, tá. E aí, essa questão da área mesmo que vai dar para a gente usar ou não do Paradise, vamos esperar só ter essa questão do lago para a gente Sim, poder bater o martelo? claro. Tá, tá, Eu porque daí a consigo. gente já tem a dimensão certa, Sim, sem problemas. tá? Tá bom. Você quer que eu mande essa revisão da proposta por WhatsApp? Então, pode me mandar, mas vamos definir Ah, direito tá qual que bom. vai ser a área para a gente poder ter certinho, Tá bom. tá? Tá bom, Ju. Aí fica mais assertivo. Então tá. Daí você me fala e a gente conversa de novo, então. Combinado. Tá bom? Combinado, Débora. Você tá melhor? Eu tô um pouco melhor. Tô até sentando sem cinta agora. Tô tomando menos É, remédio. Tá, aos pouquinhos tá melhorando. Graças tá. a Deus. Ai, que bom, que bom. Então tá, Ju. Obrigada aí. Tá. Obrigada a você, Débora. Imagina. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Até.